não creio que a graça tenha uma ação unilateral só da parte de Deus. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, no verso 18, a Bíblia diz, crescei na graça. É um imperativo, uma ordem. Se a graça age sozinha, ela pode crescer em mim se ela quiser. Eu não poderia escolher crescer nela, o que dizer ser mandado. Em 2 Timóteo 2,1, Paulo, traz o imperativo para o seu discípulo, fortifica-te na graça. Mas espera aí, se a graça age sozinha de forma unilateral, ela me fortalece quando e se quiser. Eu não posso escolher me fortalecer nela, o que dizer ser mandado. Paulo escreve aos Gálatas e diz, vocês caíram da graça. Mas se a graça age sozinha, sem nenhuma interação humana, então ninguém cairia da graça. A graça é que nos derrubaria, porque tudo partiria dela. Mas ele está responsabilizando quem caiu, e não a graça por suposta e alegadamente tê-los derrubado. Precisamos entender que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 1, ele diz, exorto-vos na qualidade de cooperadores de Deus. Ou seja, a exortação que vem depende de entender isso. Vocês são cooperadores. A palavra ali, cooperadores, no grego, sinergeu, ela vem de sinergia, trabalho conjunto. Muitas vezes vejo pessoas na teologia se declarando monergistas, significa que eles creem que mono, um só, tudo é unilateral e vem da parte de Deus. Mas Paulo está dizendo, e aqui eu quero falar como um sinergista e não monergista. Paulo está dizendo, eu exorto vocês na qualidade de sinergistas, de cooperadores com Deus, a que não recebais a graça de Deus em vão. Se a graça é unilateral, age sozinha, é irresistível, porque eu seria exortado a não recebê-la à toa. Significa que Deus pode oferecer a graça com o intento de produzir algo em mim, e eu estou sendo exortado a não recebê-la em vão, porque se eu não cooperar e não interagir com a graça, ela não pode cumprir o seu papel. Vamos seguir adiante? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, eu não anulo a graça de Deus. Mas se a graça não pode ser anulada, por que ele declararia isso? É a mesma coisa que hoje em dia alguém se gloriar e dizer, eu não mato Deus. É lógico que não, Deus não pode ser morto, você vai se gloriar do quê? Agora, para ele dizer, eu não anulo a graça de Deus, é porque, de fato, a graça pode ser anulada. Em Hebreus 12:15, a palavra de Deus é muito clara, Nós precisamos entender o que está lá. Não vos priveis da graça de Deus, permitindo que alguma raiz de amargura brotando, vos contamine, perturbe a muitas pessoas. Então, quando o texto diz não se prive, não vos privem da graça, significa que não é a graça sozinha que me priva de si. Se ela fosse unilateral, ela escolheria aqueles em quem trabalhar, os eleitos, ela simplesmente derrubaria os que não são os réprobos e ninguém poderia fazer nada a respeito, a não ser acatar as pré-determinações e os decretos do Deus eterno. Mas se a Bíblia está dizendo que eu posso me privar, significa que Deus ofereceu uma graça, não de brincadeira, mas porque Ele queria que ela operasse, e eu não interagi. Acabei me privando.